tão solitária a experiência de uma mãe que perde um filho, é tão solitária, porque nenhuma mãe sai por aí contando, eu perdi um filho, mas todas as mães saem contando, eu tenho um nenê, eu ganhei nenê, e nenhuma mãe sai comemorando ou contando. Então você se sente muito solitário, você se sente como se ninguém tivesse passado por isso, pela dor que você passou. E claro que cada dor é muito particular, é muito individual. E nós, mães que passamos por isso, só nós sabemos o quanto dói. E a minha dor não era a dor da cesariana, não era a dor, a minha dor era uma dor que remédio nenhum podia acalmar aquela dor que eu tava sentindo. Um ano depois eu fui no cemitério. Antes eu não tive coragem de ir. Quando fez um ano, dia 5 de novembro de 2016, eu resolvi visitar, eu e meu esposo. E engraçado que um ano depois, bem certinho, tinha mais de 100 crianças mortas na frente dele. E eu achei isso um horror. Porque ele tá num lugarzinho que é só de criança, né? Então, pra frente, é só os que falecem depois. E tem mais de 100 crianças. Em 2016, deu um ano bem certinho, mais de 100 crianças. E o motivo dessa morte? E por que tanta morte? Então, eu acho que alguma coisa errada tem com os profissionais. Ela falou pra mim assim, olha, eu tô vendo no ultrassom que ele tem uma malformação na calota craniana, né? Eu não posso afirmar com 100% de certeza, né? Mas provavelmente é o diagnóstico de anencefalia. Quando ela falou isso pra mim, assim, eu falei, meu Deus, e agora, né? O meu chão caiu ali. Eu falei, a primeira coisa que eu perguntei pra ela, eu falei, é grave, o que dá pra fazer? Ela falou, não, seu nenê não tem chance de vida. Daí o médico olhou, ele falou assim, olha, você pode ter um filho com síndrome de Down. Daí eu já dei um baque, assim, né? Porque você não espera, né? Claro que você sabe que a maioria das pessoas assim tem, mas você não quer, né, pra você. Daí eu tava trabalhando, chorei o dia inteiro, assim. Chorei, daí as meninas da escola falaram, não, mas você vai ver, vai dar tudo certo, tudo. E daí eu pensei, seja o que Deus quiser, se Deus me deu um filho com uma especialidade diferente, então eu vou assumir. E aceitei tudo, aí fiquei feliz, tudo. Aí fui fazendo as coisas, só que daí nos passados, acho que uns 2 meses, mais ou menos, o médico pediu os outros exames, né? E daí deu um probleminha, falou, tem um problema, assim, no coração. Probleminha no coração dele, que seria um problema muito grave, e que ele nem poderia nascer aqui, né? Nesse momento, o nosso chão já desabou, né? Porque nem imaginava que ele poderia ter algum probleminha, né? Então, desde aí começou a nossa luta. Mas sim, anencefalia, o que era aquilo, eu não tinha conhecimento nenhum. Aí ela falou assim, olha, o seu filho, ele não tem o cérebro, ele não formou essa parte da cabeça, ele não tem essa formação, então ele não tem o cérebro. Ele é um feto que ele tá com uma má formação. Essa foi a explicação que ela me deu. E ela falou bem assim, olha, nesses casos, pela lei brasileira e pela vontade da mãe, você pode interromper a tua gestação agora, nesse momento. Eu olhei assim pro meu esposo, eu lembro que era uma sexta-feira. Eu falei, como assim interromper a minha gestação? Assim, não, você pode tirar o seu bebê. Simples assim, você pode tirar o seu bebê. Aí eu olhei pra ela assim, eu falei, doutora, por mais que você esteja falando tudo isso pra mim, nesse momento, eu quero ter o meu filho. Olhei pra ela, eu tenho esse direito? Ela falou, sim, todo direito. E como ter, como não ter. Eu falei, eu quero. Então, se o direito é meu, a escolha é minha, eu decido ter o meu filho. Eu vou com ele até aonde Deus achar que for necessário. Então, daí começou a luta para mim poder ir para Curitiba, para eles me transferir
né, por causa de ser pelo SUS, para mim poder ganhar ele em Curitiba. Foi bem conturbada a minha gestação. O médico não cuidou de mim, na verdade, sabe? Eu vinha desde o 3º mês dizendo que eu tinha muita dor de cabeça, que minhas mãos formigavam, meus pés formigavam, e ele dizia que era normal, porque na época eu estava em outro serviço. Eu trabalhava como no financeiro de uma empresa. E ele dizia que era muito estresse aquilo, e é isso que ocasionava ter dor de cabeça, computador e tal. E eu fui na onda dele, né? Não sabia. E do 3º mês ao 6º mês foi assim. Com 6 meses, 5 e pouquinho, quase 6 meses, eu fui parar. Eu passei mal numa noite, minha mãe me levou no hospital logo cedo para consultar com ele. E chegando lá, minha mãe pediu para ele tirar a pressão, que ele nunca tinha feito isso em consulta nenhuma. E ele tirou, e eu não... Era umas 8 horas da manhã, mais ou menos, minha pressão tava em 19. Então, ele falou pra minha mãe que tava normal. E a mãe falou que não tava, né? Eu já tava passando mal. E ele falou, não, a senhora leva ela pra casa, deixa ela deitada descansando. Daí, na verdade, sim, a minha mãe não se conformou, falou que era pra me internar. Falou, você vai internar ela, porque ela não tá bem. Daí ele pegou e me deu uma cartinha pra internação no evangélico. Daí, nisso, as enfermeiras me monitoraram a noite inteira. E não baixou de 20 minha pressão, sabe? Daí, eu perguntei pra ele, minha sogra perguntou pra ele, você vai ver os exames dela? Ele falou, não tá pronto, de tarde eu volto. Aí, nisso, acho que Deus mandou uma enfermeira lá, porque daí ele foi embora. Uma enfermeira chamou minha sogra, né? Minha sogra é tia do meu marido. E mandou a gente sair de lá. Falou, você vai sair com ela daqui. E explicou que eu tava tendo pré-eclâmpsia, né? E que se você não tirar ela daqui, ela vai falecer junto com o bebê. Perto do meio-dia, assim, eu fui ao banheiro e tinha sangue no papel, mas um risquinho, assim, de sangue. Aí eu fiquei bem nervosa. Aí eu chamei meu marido e falei assim, vamos pro hospital, porque eu, né, nunca tive sangramento, não sei que na outra gravidez eu nunca tinha tido isso. Eu cheguei na hora que eu cheguei no evangélico, a moça da recepção falou assim, olha, tem mais ou menos umas 6 gestantes na tua frente para ser atendida, você quer esperar? Daí eu falei assim, olha, eu tô com sangramento, eu tô com 25 semanas, de 25 para 26 semanas, vou completar as 26 semanas amanhã, e eu preciso de atendimento. Ela falou, mas você vai ter que esperar. E aí eu tava preocupada, não sabia quanto tempo. Ela falou assim, tá levando uma média de 4 horas para cada uma ser chamada. Eu falei, nossa, então eu vou sair daqui quando, né? Cheguei lá na Santa Casa, quando eu relatei que eu tava de 25 para 26 semanas com sangramento, eles falaram, não, a gente não vai te atender. Porque é uma situação de risco e a gente não tem como te dar atendimento agora. Eu ainda não satisfeita, fui lá na Unimed para ser atendida. Cheguei lá, eu já estava bastante nervosa nessa hora, né? Eu cheguei lá na Unimed e aí fiz a ficha, preenchi toda a ficha lá para atendimento. Na hora que eu fui pagar, a moça falou assim, não, a gente não aceita cartão. Aí daí eu olhei pro meu marido e falei, vamos embora. Daí demorou, tava quase, acho que eu já tava com uns 8 meses mais ou menos. Que daí eles me transferiram pra Curitiba. Só que me transferiram lá pro Regina Carol. Foi bem complicado, lá era mais longe ainda. Também tinha o mesmo risco, porque ele ia ter que ser transportado. E ia ser mais longe também. Daí com uma ajuda de alguns conhecidos, né? Muitas pessoas que me ajudaram. Uma amiga minha que mora em Curitiba, que é minha amiga hoje, né? Através de muitas pessoas que eu conheci ela, através do meu compadre, que eu conheci ela. Daí ela conversou muito comigo. E eu fiz, pra ele poder nascer lá, eu fiz como se estivesse morando em Curitiba, né? Pra mim poder ter um atendimento melhor e poder ter o melhor atendimento pra ele. Eu mudei de médico porque, tipo, ele olhou assim pra mim, aquele momento, porque na mesma hora que eu fiz o ultrassom, eu já fui pro consultório, né? Aquele mesmo dia. Ele olhou pra mim assim como quem diz, não tinha mais o que fazer, né? Tem que esperar pra ver o que vai dar. Eu entrei em pânico, em desespero. Eu falei, doutor, nesses casos, eu posso procurar ajuda, eu tô disposta a fazer qualquer coisa, né? O meu esposo. Eu lembro que tava eu, meu esposo e meu pai. Eu falei, eu tô disposta a fazer qualquer coisa, né? Pra lutar pela vida do meu filho. Eu quero
eu preciso, né, não buscar uma resposta, mas eu preciso buscar uma solução. Ele falou, não, Caroline, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Aí eu não me conformei, aí eu busquei uma segunda médica, por indicação, busquei uma segunda médica. Essa segunda médica, a gente repetiu os exames novamente, tudo. Daí ela falou, não, realmente, Caroline, o diagnóstico é esse. Aí ela falou, eu só posso fazer o teu parto particular. Falei, sem chance. Falei, e agora? Né? Eu já no 6º mês, né, com aquele diagnóstico, ele dentro de mim, toda aquela situação, eu nervosa. Falei, e agora? Aí eu olhei pra ele, levei todos os exames, ele olhou pra mim e falou, Caroline, o negócio é o seguinte, você é a minha primeira paciente em todos esses anos de medicina que você está sentando aqui no meu consultório. Você é a minha primeira paciente que você chega com esse diagnóstico. E eu vou estudar o teu caso. Aí eu falei pra ele, olha, doutor, você é o 3º médico. Ele olhou pra mim, não vou te abandonar. Aí a gente não sabia, e eu queria saber pra ver as chances que ele tinha, tudo daí, que a gente correu atrás em Curitiba, e daí a médica fez o exame, daí ela falou. E daí ela não era assim muito das jeitosas, assim, né, pra falar, ela falava curto e grosso. Ela falou, olha, o teu bebê não tem muita chance, a gente vai dar um jeito dele, quando ele nascer, a gente transferir pro Pequeno Príncipe, e se ele sobreviver, ele vai fazer uma cirurgia cardíaca na hora. Peguei água para esquentar pro café, fui tomar banho. Tomei banho normal e coloquei roupa e fui fazer o café. Da minha sala tinha um degrau para descer. Desci aquele degrau, senti aquela água. Mas eu, dos meus outros filhos, nunca estourou o bolso, então, né? Daí ainda falei pro meu marido, falei, credo. Falei, desceu uma água arada, né? Mas também não tinha dor, não tinha nada. E normal, peguei o ônibus e fui lá pro Centro da Mulher. Aí cheguei lá, a enfermeira veio fazer a triagem, perguntou se eu tava me sentindo bem. Falei, tô. Não tem dor? Não. Daí ela pediu pra mim ir tomar um café e voltar. Aí eu fui, tomei o café e voltei. Daí, só que no momento, assim, não perguntei pra ela por quê. Aí tomei o café, voltei, daí eu vim e falei, perguntei, daí ela falou, senta aqui, mediu minha pressão de novo, perguntou de novo se eu tava bem, eu falei, tô bem, não tenho dor, não tenho nada, não tô sentindo nada. Aí ela falou, daí eu perguntei, mas por quê? A tua pressão tá 20/16. Daí ele veio, tentou escutar o coração da nenê várias vezes, por aquele aparelho, por outro aparelho, e não escutou o coração da nenê. Aí ele me falou pra mim, você vai pra Santa Casa agora, e eu já tô te encaminhando pra uma ultrassom. Daí ele falou, não quero que você fique nervosa, pode ser que tenha ocorrido um óbito. Não levou nem 5 minutos. Já me levaram, fizeram ultrassom. Aí o médico que fez já chamou o outro veio, olhou e daí falou pra mim que não tinha mais batimento cardíaco do nenê. Daí o mundo já desabou. Pareceu que aquele hospital caiu inteiro em cima de mim. Aí eles fizeram, eu fui pro quarto, às 4 horas da tarde eles fizeram a cesariana, porque eu não ia expulsar o nenê normal. Aí eu pude ver ela só 2 minutos. Fui até a Santa Casa, aí quando a enfermeira tentou ouvir o coração, que ela não escutou, que ela começou a me virar, comer um doce, começou a tentar... eu vi que ela meio também tava meio nervosa, aí que eu me liguei no que estava acontecendo, que eu entendi o que estava acontecendo, na possibilidade de eu ter perdido o meu bebê. Só que a gente só foi saber realmente que ele já não havia mais batimentos cardíacos quando fiz o ultrassom lá na Santa Casa. Eles mandaram fazer o ultrassom lá, que foi constatado realmente que ele não tinha mais batimentos. Numa consulta de rotina, ele foi ver o coraçãozinho e já não encontrou batimento.
Só que não me assustou nem nada, sabe? Só falou que era pra mim fazer um ecodoppler, né? Pra ver como é que o nenê tava, tudo. E foi o que eu fiz. Fui pra fazer. Nisso eu fui na consulta, era 8 horas da manhã. Eu fui fazer o exame pra ver se tava tudo bem com o nenê, era 4h30 da tarde. Por causa da burocracia. Tinha que tirar a guia, tinha que liberar. E eu naquela angústia, né? O bebê não mexia, minha barriga não... Na minha cabeça o bebê mexia, sabe? Minha mãe perguntava, você tá mexendo? Tá, tô mexendo, mas não tava mexendo. Aí fiz o exame, era 4h30. Daí 4h30, o médico perguntou por que eu tava indo fazer. Falei pra ele que era porque o meu médico não tinha encontrado o batimento, né? No que ele encostou o ultrassom na minha barriga, eu já vi que o nenenzinho já não tinha mais vida, porque ele tava com o bracinho jogado em cima da cabecinha, sabe? Aí o médico só me olhou e falou, ó, não tem batimento. Daí sei que quando eu tinha 6 meses de gestação, eu tive que ganhar ele. Graças a Deus que eu tinha consulta naquele dia e a minha pressão estava 22/19. Daí a médica e as enfermeiras olharam tudo lá, né, lá da Clínica da Mulher e já chamaram o SAMU para me levar para a Santa Casa. Lá na Santa Casa fui bem atendida também, graças a Deus, pela médica, tudo. E lá fiquei internado no base de umas 2 semanas e pouco, para ver se eu conseguia, né, abaixar a pressão, regularizar, para ver se eu conseguia ir em frente com a gestação, né. Mas infelizmente não deu certo, né. 6 horas da tarde no sábado, eu tive uma dor, assim, uma cólica, e aí fui no banheiro e tava sangrando. Aí tava sangrando mesmo, aí era sangue, não era um risquinho de sangue no papel. Daí eu falei pro meu marido, vamos correndo agora pro evangélico, porque agora eu tô bem com medo. E nesse meio do caminho, falando com o médico pelo WhatsApp, pelo telefone, tudo, ele falou, não, vai chegar lá que alguém te atende. Cheguei lá, já tinha um médico para me atender. E o médico me recebeu naquela triagem ali. E aí ele falou, nós vamos te internar agora porque você está com 3 de dilatação já e está iniciando um trabalho de parto. A gente vai segurar o máximo que a gente puder. Só eles estavam me segurando, esperando para uma UTI para ele, né? Daí sei que daí deu certo, daí fui, era 10h51 da manhã, parece. Fui ganhar ele. Graças a Deus deu tudo certo. Daí a enfermeira me mostrou ele, estava no perfeito, né? Tudo. Daí o médico falou que tinha que levar, porque ele, por ser prematuro, não podia ficar muito tempo fora, né? Não, eu falei, não, depois eu desço lá e vejo ele, né? Aí no dia seguinte, 10 horas da manhã, o médico pediu que eu fizesse um ultrassom. E o ultrassom, e a sala de ultrassom lá no evangélico é lá embaixo, né? O quarto, o pré-parto, as salas onde o quarto onde as mães ficam é no andar e a sala de ultrassom é no andar de baixo. E não tem rampa. E eu não podia andar, eu não podia ficar em pé, eu não podia me mexer. Eu tive que ir para a sala de ultrassom numa cadeira de rodas. Para eu chegar até a sala, até o lugar onde se fazia o ultrassom, as enfermeiras que estavam me carregando na cadeira de roda tiveram que pedir para alguns pais que estavam esperando seus filhos, suas mulheres e seus filhos, para que eles pudessem me carregar pela escada para descer até o ultrassom. E eu não podia me mexer, e eu estava ali naquela situação e tal, e aí fizeram o ultrassom. E acho que esse foi um dos momentos em que eu mais me senti desamparada pelo ambiente hospitalar, assim, pela falta de estrutura do ambiente hospitalar. Só que naquele momento, enquanto eu estava saindo do quarto para ir para o centro cirúrgico, me passou a nossa história. Passou a minha história, a história do meu filho. Naquele momento, assim, eu esqueci que eu era professora, eu esqueci que eu era uma mulher casada. Eu só tava lembrando de eu e do meu filho, assim, eu só ficava lembrando a nossa história que eu vivi com ele desde o momento que eu soube que eu tava grávida. Desde o momento que eu vi ele, que eu soube que ele era um menino. Eu lembrei de todo o amor que eu dei pra ele, de tudo que eu fiz, de tudo que eu vivi com ele, de cada mexidinha dele dentro de mim, de cada
noite não dormida que ficava ali eu e ele, das madrugadas que eu ficava pensando nele e ele dentro de mim. E aí passou toda aquela situação na minha cabeça. Enquanto eu fui feliz assim de ter meu filho, da felicidade assim que eu tive de ter ele, de ter sido escolhida para viver essa história. E pela graça de Deus, assim, quando o médico cortou a minha barriga, tudo foi aquele processo. O doutor olhou assim pra mim e falou: olha, Carol, esse é o seu filho, esse é o Emanuel. Aí aconteceu então que me levaram para a sala de parto. Eu deitei na cama, na mesa ali, sei lá, foi duas ou três contrações e a Janara nasceu. E aí, mas eu lembro assim que eu consegui ver a hora que ela nasceu e que eles foram pesar e fazer os procedimentos, tudo. Ela tinha uma mãozinha assim bem pequenininho, mas ela tava toda se mexendo assim, ela tava viva, né? E aí as enfermeiras ficaram ali do meu lado o tempo todo, segurando na minha mão. E aí até a hora que uma delas falou assim: como que é o nome dela? Eu falei: é Janara. Ela falou: não, então a gente vai colocá-la no registro. E depois ela veio de novo e falou assim: Cíntia, deu tudo certo, ela tá estável, ela já tá no UTI móvel, ela já tá indo para o regional. Ainda naquele momento assim me deu um alívio, assim, e uma esperança super grande, assim, de apesar de saber que se ela sobrevivesse, ela poderia ficar bem comprometida, mas me deu aquela sensação, assim, de que, ela tá super bem amparada. Eu fui e me internei 7 horas da manhã. Daí fiquei lá, daí sem dor nenhuma, porque eu não tinha dor nenhuma, e daí eles fizeram um parto, na verdade, induzido, que eles iam fazer cesárea e resolveram fazer o parto normal, que diz que ia ser melhor para o nenê, que poderia até mesmo o nenê nascer e dilatar a veinha dele, né? Tinha toda essa possibilidade, então a gente ia tentar tudo que fosse melhor para ele. E daí, a hora que ele nasceu, ele já foi, eu só vi ele já foi encaminhado pro Pequeno Príncipe. Eu fiquei no Hospital das Clínicas. Eu sei que eu passei o dia todo com ele. Ele nasceu às 11 da manhã. Quando foi às 11h30 da noite, eu fiquei até 11h30 da noite com ele. As enfermeiras falaram pra mim assim: mãe, você precisa ir descansar, porque você acabou de vir de uma cesárea, tudo, você tem que descansar. Eu falei: eu quero ficar só 5 minutinhos com ele. Aí foi quando meu marido falou bem assim pra mim: Carol, ele não tá mais feliz, ele não tá mais alegre. E eu vi que ele tava assim, que ele já não tava conseguindo respirar direito, ele já não tava conseguindo... Porque quando eu abraçava ele, quando eu pegava ele no meu colo, tinha uma maquininha que tava medindo pressão, batimento, oxigênio. Aí eu sei que tinha umas horas que essa maquininha assim abaixava e subia, abaixava e subia. E toda vez que abaixava os batimentos dele, eu pegava, apertava ele no meu colo assim, eu falava: filho, faça isso comigo. E daí por isso é que ele dava aquele fôlego assim, sabe? E a gente ia mais um pouco. Só que daí uma hora meu marido ficou bem assim: Carol, não dá mais pra ele. Não dá mais. Não dá mais. A gente vai ter que entregar ele. Naquele momento as enfermeiras viram a situação, elas saíram daquela sala. E eu fiz, gente, a oração mais difícil da minha vida. Ele fez cirurgia no dia 13. No dia 13 a gente tinha que estar lá às 7 horas da manhã, né? Que daí ia ser feita a cirurgia dele. Daí fomos lá com meu marido, tudo. Ficamos aguardando lá, chegamos lá para poder, né, eles liberarem ele para poder fazer a cirurgia, né? E daí ficamos lá aguardando, desde as 7 horas da manhã até as 3h30 da tarde, que foi terminada a cirurgia dele, né? 3 horas da tarde. E a gente ficou no aguardo, que
que é a parte mais difícil ainda, né? Que é ficar esperando, você sabe que teu filho tá lá e você não sabe o que tá acontecendo, né? Daí o médico veio conversar comigo, com o meu marido, né? Daí explicou a situação dele, né? Que ele tinha saído do centro cirúrgico, já era uma grande vitória aqui, né? Que ele agora, mas ainda tinha muito risco de qualquer forma, porque tem bebês que nem saem do centro cirúrgico, né? Que eles já falecem lá, né? Então, para nós, a hora que ele saiu, já foi uma esperança muito grande, né? Porque a gente tinha fé que tudo fosse dar certo, que tudo, assim, sabe quando tudo tá se encaixando, tudo tá se encaminhando, tudo tá preparando para você, assim, tudo, né? Então, mas não deu meia hora que ele tava ali no UTI, ele já, eu acredito que ali já rompeu a parte da cirurgia, né? E já deu uma hemorragia nele. Era umas 3 da tarde, mais ou menos, eu já tinha dado uma descansada e tal. A minha tia, que é essa que eu falei que tinha trabalhado na Santa Casa, e ela é da área da saúde, ela acompanhou a Janara nessa remoção, ela acompanhou a Janara lá no hospital regional. Ela chegou no quarto e fiquei super feliz em vê-la e falei, como que tá a Janara, tia? Daí ela começou a chorar. Ela falou, ninguém te contou ainda? Daí eu entendi, né? Só que daí, assim, do nada, ele passa mal. Daí a gente perguntava, lá não falaram o que aconteceu com ele, o motivo dele passar mal. Daí no outro dia a moça chamar o Ricardo lá para assinar os papéis que ele tinha falecido. E não tinha ninguém lá embaixo. Daí só foi assistente social lá falar comigo. Daí descimos lá para mim ver ele, né? Só tava ela e uma enfermeira que abriu a incubadora para mim ver ele. Não tinha um médico, não tinha ninguém lá embaixo para me tirar a dúvida, né? Para me esclarecer. Eu almoçando, eu vi que não fez nada. Não mexeu, daí eu balancei a barriga, mexi a barriga e nada. Falei, Aurélia, tem alguma coisa errada. Porque eu acabei de comer e não fez nada. Não mexeu nem nada. Daí a gente já ficou nervosa, né? Daí eles falaram que era pra gente ir lá na Santa Casa. Qualquer coisa que fosse era pra ir na Santa Casa, porque na Santa Casa tem aquele... A UTI. UTI neonatal, né? Neonatal. Daí a gente foi correndo pra lá. A gente saiu aqui, era umas 2 horas, mais ou menos. A gente chegou lá, a gente foi atendida, era umas 4 e pouco, né? E daí... Isso porque tinha plano de saúde, né? E daí a médica que atendeu falou assim, espere aí que nós vamos fazer ultrassom. E nisso eu fiquei, acho que umas... Foi fazer ultrassom, era quase 6 horas da tarde. Era mais de 6 horas da tarde. E daí você imagina, você com aflição, querendo saber o que tinha acontecido e tava lá. E daí ela falou, vamos fazer. Daí chamaram, eu fui fazer. Daí primeiro ela foi escutar o coração, não escutou nada. Daí eu já gelei. Aquela hora, assim, eu já não vi mais nada. Assim, já me deu um estralo, assim, eu já não consegui ver mais nada. Daí ela pôs a maquininha lá e ficou, assim, aquele risquinho, assim, sabe? Daí... na hora, eu nem chorei, assim, acho que eu tava em estado de choque. Não chorei. E daí eu já, acho que meio que tava adivinhando, né, também, né? Porque daí, quando eu não senti que ele tava mexendo mais, daí foi bem complicado, porque eu fiquei lá, fiquei abandonada lá, porque daí ela não fez o meu cadastro de internação, não fez. Eu fiquei a noite inteira com o bebê, isolado e com o bebê, sabendo que eu tava com o bebê morto na barriga e ninguém foi me ver, nada. Daí chegou um plantonista, daí viu que eu tava lá. Daí a médica que estava antes do plantonista chegar, ela queria tirar o bebê, assim, parto normal. Daí eu falei que não, porque eu tinha problema nas costas, que na realidade ainda tenho. Nas costas grave, daí como que eu ia fazer força para tirar um bebê que não estava vivo, né? Daí ela concordou de fazer a cesárea, só que daí me deixou lá. Não deu importância nem nada. E daí chegou esse e viu que eu tava lá, internaram rápido. Ele chegou, era 10 horas, 10h30 eu tava lá na... Isso já no domingo que você passou? No domingo. Daí 10h30 eu já tava lá no centro cirúrgico pra fazer. E daí assim, tipo, ele tava fazendo, tava abrindo e tudo, mas eu ainda tava com a esperança, tipo assim, de escutar o bebê chorar, sabe?
Mas daí quando eu vi que ele abriu tudo e tava fechando já, porque você senta, né? Daí ele perguntou, você quer ver, mãe? Daí eu falei assim, eu quero ver. Ah, mas que estranho você querer ver, porque a maioria das mães não querem ver. Eu falei, não, eu quero ver porque eu quero ver se ele é perfeito. Se é só o problema no coração mesmo. E daí ele pegou e abriu. E eu vi, ele era lindo, lindo. Não tinha nada de síndrome de Down, era só o problema no coração. Tinha o cabelo enroladinho e eu. Daí, aquela hora que eu vi, acabou. Daí acho que caiu a ficha, assim. Daí eu chorei bastante. Daí fiquei lá, daí... O mais triste, assim, é você ver, porque daí eles não me isolaram totalmente. Eu fiquei do lado de pessoas que tinham filhos. Então, daí pra mim ver, assim, uma mãe com filho, e eu ali sabendo que eu tirei, que ele não ia ficar mais comigo, né? Daí eu não pude ir lá ver ele sendo enterrado, porque daí ele não foi velado, só foi enterrado. E daí saí do hospital, assim, de mão vazia. Eu acho que eu não desejo nem o meu pior inimigo que eu passei lá. Ninguém do hospital se preocupou em vir me contar que minha filha tinha morrido. Sei que daí lá no papel lá que eles deram para nós fazer a certidão de óbito dele, ela falou que foi do coração que ele faleceu. Daí eu peguei e falei pro Ricardo, vamos ficar aqui que eu quero falar com o médico. O Ricardo, mas pra que falar com o médico? Eu quero falar com o médico, porque não foi um médico lá falar comigo. Só mandaram uma enfermeira e assistente social, só. Daí eu fiquei esperando lá um pouquinho, né, pra ficar um pouco com ele, ninguém apareceu. Daí eu falei pra moça, eu quero falar com o médico, quero ver o que realmente aconteceu. Porque coração de mãe, né, coração de mãe. Daí não foi ninguém. Eu falei, então vamos, Ricardo. Esse mais um dia ainda eu tiro isso aí a limpo. No hospital, eu tava esperando pra ganhar ele, tava eu e meu esposo. Foi só aqueles palhacinhos, sabe? E eu não tinha ganhado ele ainda. Nossa, daí chegaram e falaram, daqui a pouquinho você vai ver seu bebê. E eu lá sabendo que o bebê tava morto, né? Você vai ver seu bebê, como é que você tá? Eu respondi tudo normal pra eles, eu e meu marido. Porque eu achei chato dizer que eu tava com esperando um bebê pra fazer uma cesárea e que ele tava morto dentro de mim. Então a única visita que eu recebi foi deles. Falei pro meu marido, falei, até é legal eles virem, só que eu acho que eles têm que ter também uma informação de quem tá no quarto, esperando pra ganhar. Eu tive muito apoio no hospital, eles não me deixaram com outras mães, eles me isolaram. Esse tipo de cuidado eles tiveram. Mas o médico não veio ali dizer, olha, mãe, a tua filha não sobreviveu porque deu um infarto, entende? Não, eles não vieram falar nada pra mim. Não me disseram até hoje, eu não sei. Tá no certidão de óbito. Pode ser, pode ter, como é que tá lá? Gestação, diabetes gestacional. É o resumo do óbito dela. Então, logo após o ultrassom, subi pra aula da maternidade, né? Esperei numa sala, eles me colocaram numa sala onde era feito o cardiotopo, que é um exame que ouve também o coração do bebê. E o médico falou pra nenhuma enfermeira colocar nenhuma outra mãe lá dentro comigo, né, pela situação. Então, nenhuma outra mãe por causa dessa situação de eu ter perdido. Só que logo depois uma enfermeira foi fazer o cardiotopo numa mãe na maca ao lado. Então eu pensando no meu filho sem batimento e a enfermeira me coloca uma mãe escutando o coração do bebê aqui, né? Mas quando eles me levaram de volta, eles me levaram para um outro quarto que tinha só 2 camas. E aí depois eu fui saber que a Melina, que é uma grande amiga minha que estava comigo o tempo todo lá também, ela falou, ela meio que brigou até no hospital e disse, ela não vai voltar pro quarto que ela estava. Todas as mães naquele quarto estão com seus filhos saudáveis
e ela não vai passar por isso, porque a filha dela não está nem com ela. Daí começou a pior noite da minha vida. Assim. Eu digo, eu já perdi meu pai, já passei a noite velando meu pai, já passei a noite velando meu avô, mas nenhuma noite foi pior do que estar num lugar sabendo que a minha filha tinha morrido, que ela estava num outro hospital, e ouvir mães com seus nenês, com chorinho de nenê durante a madrugada, vinha acompanhantes das mães que estavam eu lembro que elas vinham me sondar assim e ficavam na porta cochichando, é essa mãe que perdeu o nenê, sabe, assim, uma situação, não tem uma palavra que explique o que é, porque não é um desconforto, é uma coisa até gostosa perto dessa sensação, assim. Então, do Anjinho, eu sempre, como eu falei, eu sempre fui muito bem tratada pelo pessoal do SUS também, né? A única coisa é que a questão dos exames é muito demorado, então também por esse motivo eu acabava fazendo no particular, que me ligaram para marcar o exame depois que o Anjinho já tinha falecido. Eu já estava em casa, inclusive, né? Me ligaram para marcar esse exame. Eu não lembro agora o nome do exame, era Doppler alguma coisa. Então, tipo, tudo muito demorado. Daí encaminharam ele, eu fiquei ali, no outro dia eu já ganhei alta, por causa de eu estar sem o bebê também, né? E daí eu já fui pro Pequeno Príncipe. Daí lá já fiquei com ele lá. Daí lá eles têm uma, tipo, como se fosse uma casa de apoio para as mães, né? Não, eles não deixaram ele ficar dentro do quarto comigo, porque era uma enfermaria só de mulheres, eu podia ficar com uma acompanhante mulher só. Não podia, ele ficou o tempo todo do lado de fora, esperando notícias. Ele entrou uma vez só no quarto, e aí quando ele estava comigo, ele ficou acho que uma meia hora comigo, até que veio uma enfermeira, uma auxiliar, não sei técnico o que ela era, e ela falou brava assim pra ele, você não sabe que homem não pode ficar aqui? Daí ele falou, não, eu tô aqui com a minha esposa que tá passando. Não, você não pode ficar. E aí ele saiu. No parto não deixar. Até que eu não pude até fazer, porque enquanto eu estava lá, eu estava fazendo a parte burocrática para lá. Daí ela já tinha feito o parto nesse meio tempo. Mas o médico não deixou, porque como estava morto, né, não tinha necessidade dele estar lá. Meu marido, a gente vê muitos casos aí, sabe, que o marido não tá nem aí, mas o meu tava ali comigo, sabe, o tempo inteiro. Ele tava ali. E ele pode estar junto com você durante a cesárea ou não? Não, eles não deixaram. Eu lembro que o meu esposo não pôde me acompanhar no parto. O médico achou por bem ele não me acompanhar. Porém, o pediatra pegou o Emanuel e falou assim, pai, você vai acompanhar todo o processo. Aí o Leandro acompanhou tudo, eles limpando o Emanuel, dando banhinho, tudo, até a hora que ele foi pra incubadora. Teu marido e tua mãe ficaram com você durante a cesárea? Não, durante a cesárea eles não puderam entrar. Meu marido ficou comigo. Ficou comigo. Ele entrou junto, tudo, né? No parto, viu tudo, assistiu tudo. Né? Viu tudo. Eu não posso generalizar de forma alguma o SUS. Eu não sou contra, eu adoro. Tanto que o meu outro filho, que hoje, nesse exato dia de hoje, está completando 9 meses de vida, o João Luiz, ele nasceu pelo SUS, no hospital regional, e foi muito melhor, o atendimento foi muito melhor do que o nascimento da minha primeira filha, Luísa, que hoje está com 9 anos, que foi pela rede particular. Então o problema não é do SUS ou da rede particular. O problema é a forma como os profissionais estão dispostos a lidar com determinadas situações. Mas é uma situação tão delicada que a gente não espera nada, na verdade. Quando você está numa situação dessa, você não espera nada. Né? Porque você nem espera estar passando por uma situação como essa. Mas se alguém está acompanhando uma situação dessa, seja enfermeira, seja médico, seja assistente social, psicólogo, amigo, motorista, quem quer que esteja vivenciando, acompanhando, vendo uma pessoa passar pela situação que eu passei,
ela tem que tentar se colocar no lugar e tentar não piorar a situação. No primeiro momento, o primeiro obstetra e essa primeira médica, eu falei assim que, olha, eu não tenho vontade de ver eles na minha frente. Porém, quando eu passei pelos outros médicos de imagem e quando eu passei pelos outros 2 médicos, eu fui bem atendida. Eu não posso reclamar, fui bem atendida. Então, de manhã, na sexta-feira, ele foi, perguntou como é que eu tava, me explicou que eu podia ter mais filhos, que ele tentou me salvar. Então, ele foi muito... além de profissional, foi muito, como é que eu vou te dizer, família também. Eu nunca vi um médico que nem ele, sabe? Me abraçou, falou coisas que muitas vezes meus amigos não fizeram, ele fez, lá no hospital. Porque ele não teve importância nenhuma. Eu que corria atrás de tudo, eu que me informava, eu que olhava, eu que via na internet o que podia fazer. E pedia pra ele, tem como fazer esse exame? Ele, então eu vou fazer. E pegava, escrevia e me dava. E eu que corria atrás. Ele nunca falou, vamos fazer esse aqui. Ele, a partir do momento que ele viu aquela síndrome lá, e ele falou que 8 meses ia durar na minha barriga e que eu não podia fazer mais nada. E eu que corria atrás. E principalmente a partir do momento que ele soube que nós não ia pagar a cesárea, que era o plano que ia cobrir a cesárea. Ele queria fazer particular por ele. E nós falamos que nós não ia fazer, nós ia fazer pelo plano, daí de uma vez que ele se afastou. Se afastou. Afastou mais então, ainda. Que nem assim, se eu corresse atrás da justiça, eu não ia ter o meu filho de volta. Então eu pensei, de repente, o que aconteceu com esse médico, pra ele ser tão frio e tratar tão friamente o caso. De repente aconteceu na família dele, a gente não sabe. Eu me lembro que chegou uma assistente social do hospital e falou assim, ela entrou no quarto e falou, você quer fazer o velório ou você quer fazer o enterro do teu neném? Desse jeito. Eu nem respondi. O que eu queria responder pra ela, eu falei, não quero fazer nada disso, eu quero meu neném aqui. Eu quero minha filha comigo, eu não quero fazer velório, eu não quero fazer enterro, eu não quero nada. E daí a gente pensa, né, assistente social, teoricamente, é alguém que vai te ajudar, vai te confortar de alguma forma. Né? Eu acho que eles deviam ter mais amor à profissão. Porque se tivesse amor como o profissional que pegou meu caso, assim, de imediato, se todos eles tiverem amor no que fazem, qualquer profissão, a gente vai pra frente, sabe? Porque se não tiver amor, você faz como se não... Você faz por fazer. Não faz por salvar ou pela pessoa que tá ajudando a merecer, sabe? E se eles fizeram a escolha de salvar a vida, de trazer a vida ao mundo, eu acho que teria que ter o cuidado em dobro, né? Cuidar da mãe, tanto da mãe quanto do filho, porque eles precisam desse profissional. Que ele tratasse melhor as pessoas. Que ele me chamou de mal educada, mas o mal educado foi ele. Porque se você está diante de uma pessoa ali que está sofrendo, você chegar e falar para a pessoa que a pessoa está com cara feia, ou ele quer chegar no hospital diante de uma mãe que perdeu um filho e quer que a mulher dance e dê sorrisos para ele, é só para ele tratar melhor. Eu queria aproveitar a minha gravidez, e daí, de repente, quando eu saía, às vezes eu tinha que ir pro centro, alguma coisa, eu sempre passava. Eu nunca contava pra ninguém, eu não contei pra ninguém. Mas eu passava nas lojas de criança e eu comprava as roupinhas pra ele, sabe? Eu sempre trazia uma sacola, sempre trazia uma roupinha. E aquele dia eu passei na loja de criança, na loja de bebê, eu falei, vou comprar roupa pro meu filho, assim, porque ele merece. Eu comprei uma roupa tão linda pra ele, eu falei, filho... A hora que você sair da maternidade, você vai sair com essa roupa, porque a mãe tá comprando com muito amor pra você. E o meu marido colocou aquela roupinha nele. Ele faleceu lá no hospital mesmo, depois que eles foram para colocar a roupinha nele, tudo para preparar ele. Meu marido tirou foto nele depois de falecido, sabe? É como se ele estivesse dormindo, mas eu sei que ele não tá dormindo. Antes, eles haviam me perguntado se eu queria ver o bebê. Eu falei que eu não queria ver. Depois, a psicóloga do hospital veio conversar comigo e me explicou que era melhor eu ver o bebê para não me arrepender depois de não ter visto.
E realmente, ela estava certa. Eu acredito que eu teria me arrependido muito de não ter visto o rostinho dele. Eu não tive despedida com ela. Porque a única coisa que a assistente social trouxe ela pra mim ver, assim, colocou ela em cima de mim, assim, por, acho, 2, 3 minutos. Eu só consegui ver o rostinho dela, assim, o cabelo e passar a mão nela. Mais nada, daí já tiraram ela dali. Foi só uns 2, 3 minutinhos, assim, sabe? Daí eu me lembro que eu tomei uma injeção que eu apaguei, não vi nada, porque eu não quis ver meu bebê. Quis ter ele na memória só da minha barriga. Não quis ver o rostinho nem nada. E aí já fui pro cemitério, porque já ia ser o enterro da Janara. E aí depois, daí foi o enterro, enfim, muitos amigos estavam lá e tudo mais. Ao mesmo tempo que eu não queria ficar ali com ele, eu queria ficar com ele, mas eu não queria, porque eu queria tirar ele dali de dentro do caixão. Eu queria pegar ele e levar ele embora. Eu queria que acabasse aquele momento, porque eu não queria ficar ali. Eu queria que passasse logo. Eu queria viver aquilo que eu estava vivendo. Porque é difícil para uma mãe ver um filho com um caixão. E o que eu queria mesmo que era que passasse aquele momento. E guardar só o pouco que ele ficou comigo, o pouco que eu conseguia ficar com ele e ver ele vivo. Naquele momento eu não queria guardar na minha memória, não queria guardar na minha cabeça. Só o pouco que eu fiquei com ele assim no hospital, assim, que eu procuro guardar pra mim, sabe? Ali não consigo. Quando ela... Eu sei lá se eu fiquei meio louca ou o quê. Quando ela foi enterrada na quarta-feira. Aí na mesma quarta eu saí do hospital. Ela foi enterrada às 10 horas da manhã, 4 horas da tarde eu saí do hospital. Aí foi uma semana assim, na quinta o tempo tava bom, na sexta começou a chover, sabe? Eu não dormia, a minha vontade era ir lá, pra mim que ela tava com frio, eu tinha vontade de ir lá, tirar ela de lá. Eu fiquei assim por um bom tempo. Mas eu lembro que o meu marido chegou pra mim e falou: Carol, a pior coisa que existe para um ser humano é um pai enterrar um filho. Que ele teve que escolher o caixão. Ele disse que ele entrou numa sala e tinha vários caixãozinhos assim. Ele falou: Carol, ali eu me desesperei. Ali eu falei: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Porque eu vou dizer que eu chorei, nunca chorei na minha vida como eu chorei por ele, que eu queria muito ter um pezinho, mas por causa dela também, né? Também por causa da esposa, por causa da filha, por ter um convívio. Não foi fácil também aceitar, passar tudo que nós passamos, depois ainda ter que aceitar, depois de ter passado todo o sofrimento que nós passamos, aceitar não foi fácil. Hoje dói ainda, não vou dizer pra você que não dói ainda, mas é menor, mas principalmente quando geralmente a gente vai visitar o túmulo dele, né? Pra não esquecer totalmente dele, a gente sempre vai lá, mas a lembrança é dura mesmo. Nós dois estamos nessa batalha sozinhos, né? Nesse luto sozinho. Deu esse que é o mais ruim, porque além de ter acontecido tudo isso, a família não tá com a gente, né? Daí dói mais ainda, o sofrimento é pior ainda. Tem um pessoal que sempre tem o do contra ali, sabe? Chegava, pegava eu chorando, daí olhava pra mim e assim, sabe? Como quem diz: por que você tá chorando? Achava que eu tava ali à toa, sabe? Mas é só a gente mesmo que perde um filho pra saber.
sabe? Eu não desejo isso pra ninguém. Assim, as mães que perdem bebê precisam muito desse apoio. Porque além de você ter uma cicatriz no teu coração de não ter o teu bebê, você vai pra casa, fica de dieta, tem que fazer tudo que uma mulher grávida pós-parto faz e você não tem nenê pra cuidar. Então, precisa de um apoio familiar, apoio dos amigos. Daí eu tive que mexer com aquilo. Eu tive que lidar com isso. Entende? Você abrir as gavetas das cômodas, tirar as roupinhas que tava tudo ali, lavado, passado, tudo arrumadinho. A bolsa do hospital que tava ali, tudo arrumadinho. Sabe, eu tive que lidar com aquilo. Aí eu dei tudo. Carrinho, tudo. Só ficou esse cobertor mesmo. Foi horrível. Foi muito horrível. Como eu falei, que se eu soubesse que ele estava lá, mas para ganhar peso, por ali uns meses eu tirava ele de lá, né? Tudo bem, mas sabendo que eu tinha que chegar em casa, arrumar a roupinha dele para enterrar, para não trazer ele para casa, menino, aquilo acabou comigo. Acabado comigo. Eu sempre falo, os outros perguntam, mas você não demonstra. Eu não demonstro porque a dor tá comigo. Os outros não precisam, né? Tá aí falando para todo mundo, não precisa. Daí eu falei, eu só tô viva, só por Deus e por ter ele ainda e a menina menor para cuidar, porque senão eu já tinha abandonado tudo. Tinha mesmo, porque a gente que é mãe, é muito difícil a gente carregar isso. Daí depois eu fui pra casa e eu não queria sair. Eu lembro assim que eu não queria sair de casa, eu não queria ver ninguém. Eu não queria falar com as pessoas, porque eu não queria contar, eu não queria que me perguntassem. Eu não sentia nada, assim, sabe? Morrer um pouco. Eu acho que a sensação é essa, assim, você morre um pedaço. Eu não sentia nada, eu simplesmente não queria. Eu fiquei alguns dias sem sair da cama, literalmente, assim, sem sair da cama, só saía para ir no banheiro, para comer alguma coisa, e comia muito pouco, porque também não tinha fome, não tinha nada, não sentia nada. Quando eu cheguei em casa, quando eu atravessei a porta aqui de casa, um vazio tomou conta de mim. Eu nunca senti minha casa tão fria, tão gelada, tão sem vida como eu vi aquele dia. E eu passei momentos terríveis. E eu ainda me tranco dentro do quarto, ainda tem dias, ainda quando me bate saudade, aquela saudade desesperadora, aquela saudade que não tem o que fazer, aquela saudade assim que não tem como você explicar. Eu pego a mala dele, eu tiro tudo de dentro. Eu já nem sei quantas vezes eu fechei e abri essa mala, eu já nem sei quantas vezes eu peguei e coloquei as roupas, tirei roupa. E é o meu consolo, ele é a hora que eu tenho o meu momento com o filho que eu não tenho. Com o filho que eu não tenho mais. É um processo muito difícil de explicar o que eu sinto, assim, durante esse tempo. Agora esse ano vai fazer 2 anos que eu perdi ele. Eu voltei a trabalhar. Trabalho com crianças. Amo o que eu faço. E quando às vezes as pessoas me perguntam se eu tenho filhos, para algumas eu falo que sim, para algumas eu falo que não. Às vezes eu fico num conflito comigo mesma. Será que eu tive um filho? Será que tudo isso foi um sonho? Eu tô ainda acordando? Será que foi um pesadelo? É muito difícil falar desse sentimento depois que eu perdi ele. Sabe, chegou uma época assim que eu pensei, eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que fazer alguma coisa, porque senão eu vou enlouquecer. Por mais que eu tivesse a neta, tudo, não tinha um netinho ainda. Falei, mas eu vou ter que achar alguma coisa pra me ocupar. E daí comecei a trabalhar. Faz 2 anos que eu tô trabalhando, sabe? E daí lá no serviço a gente conversa aqui, conversa ali, né? Então distrai. Eu vou achar um serviço, alguma coisa pra ocupar a minha cabeça, né? Pelo menos um pouco. Mas daí eu não posso trabalhar, porque se eu ficar muito de pé, incha, a barriga incha, dói a cirurgia, os pés incham.
Daí a médica já pediu, acho que uns 3 exames de ultrassom para ver, até agora não veio os papéis para mim ir fazer. Daí a minha luta tá aí, mas tem dia e sabe que ninguém pode falar comigo, que eu levanto num nervo assim que sabe, a gente... E aquela dor da perda é diária. Diária. Então foi muito difícil no princípio, assim, de aceitar, né, a perda dele. Por mais que... Porque a gente queria muito, né? Foi difícil perder ele. Difícil de acreditar até hoje. A gente tem que aceitar, porque a gente tem que seguir em frente, infelizmente, você tem que viver a tua vida, porque você não pode largar tudo que você tem aqui, né? E eu tenho minha filha também, né? E ela também precisa de mim. E o que eu pude fazer por ele, que meu marido pôde fazer por ele, e o que as pessoas estavam em volta pedindo por ele, orando por ele, foi feito, né? Então eu acredito que Deus fez o melhor para ele. Tenha força e se apegue na família, foi isso que... No começo, eu não vou dizer que eu não pensei em me matar. Pensei, porque desde o começo era o meu sonho ter um filho Pierre. Ainda mais eu vendo ele era parecidinho comigo e eu sabendo que os piazinhos são mais assim com a mãe, né? Claro, mas daí eu pensei, não, eu vou viver porque eu tenho minha família, eu tenho meu marido, eu tenho minha filha ainda, tenho minha mãe, meus irmãos, minha irmã. Daí que foi que me deu força para mim seguir em frente, para mim ir procurar o psicólogo, para mim voltar a trabalhar, que não foi fácil, porque eu trabalhava em escola, eu via as crianças, trabalhava em CMEI, eu via as crianças pequenininhas da idade dele, não foi fácil. Mas tudo dá força na minha família, né? Porque você pensa as coisas, é claro, né? É um baque grande, mas você pensa que você tem que seguir em frente. Eu sempre pensava, quando eu ouvia alguma mãe contando que perdeu um filho, ou que um nenê ou maior, enfim, eu pensava, nossa, se acontecesse um dia comigo isso, eu acho que eu não ia conseguir sobreviver. E de fato, o início é essa sensação, a gente tem a sensação de que não vai sobreviver. A gente não sente nada, é uma sensação de morte mesmo, assim. Mas aí você vê que você não morreu e que tem outras pessoas que precisam da tua alegria, que precisam de ter você por perto. E aí a gente vai juntando né, os pedaços assim e se reconstrói. Onde eu consegui ajuda foi lá na minha médica, que eu faço tratamento para os nervos lá. Foi ela que conseguiu para mim lá dentro da clínica mesmo. Só que eu parei de ir porque ele, assim, ele é super gente boa, ótimo médico. Só que tinha, assim, eu não sei se eu tô certa ou não tô, porque ele fez o grupo de assim, né? Mas só que não com o mesmo problema que eu. Daí eu fui no psicólogo, daí eu levei a minha filha junto também. Daí a gente fez várias sessões de psicologia, daí porque, que nem assim, pra aceitar um pouco, né? Porque daí tava, a minha filha também tava muito abatida, assim, né? Porque, que nem assim, a gente se vê no lugar, né? Ela achava que ia ter um irmãozinho junto, né? E daí, pra ela aceitar, assim, ter a morte, né? Que faz parte, daí ela foi mais pra isso, e eu também, né? Foi o que ajudou, assim, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu faço tratamento para ansiedade. Depois que eu tive ele, eu tive um transtorno muito grande de ansiedade. Eu fiquei muito nervosa. Eu não cheguei a ter a depressão, mas eu cheguei a ter a ansiedade de querer ocupar o meu tempo, de querer fazer tudo, 1001 coisas de uma vez, para eu não pensar nele. Então, ficou um tempo que eu estava tão ocupada, que daí eu tive esse transtorno de ansiedade. Faço remédio, estou em tratamento, não sei quando vai acabar o meu tratamento, né? Então, assim, é uma coisa que eu tive que aprender a conviver e juntar forças para eu poder lutar, poder respirar, poder seguir a minha vida em frente.
Só que aquilo ainda não era, eu tava achando que aquilo não era o suficiente, eu precisava ver, eu precisava saber de outras pessoas que passaram também por isso. Então eu procurei um grupo no Facebook mesmo, né? Um grupo de Mães de Anjo. Desse grupo eu acabei fazendo amizade com uma das moças, assim, de conversar mais assim, com ela, e ela tinha um grupo no WhatsApp. Ela me adicionou nesse grupo, e ali nesse grupo a gente sempre tava falando, né, da dor, de perder um filho. E se hoje as pessoas me perguntam, você quer ter filho de novo? E agora? Você já procurou médico? Porque você tem que fazer um tratamento, porque, né, o que aconteceu não foi normal. Eu falei que eu tô dando um tempo. E a todo momento vem a vontade de chorar, porque a todo momento a gente lembra. E daí eu lembro que às vezes eu encontrava com alguém no mercado, assim, quando eu comecei a sair mais de casa, daí as pessoas sempre vinham com uma explicação, ou sempre vinham falando assim, logo você engravida de novo. E não é isso que a gente quer ouvir, né? Porque nada não vai substituir. Não vai, o João, que eu tenho hoje, não substitui a Janara. Acaba guardando o acontecido pra gente por medo das pessoas não entenderem a dor da gente, né? E acabarem, às vezes, até falando coisas que magoam. E que acontece muito também. O que eu falo normalmente quando agora vem a minha barriga, que eu tô grávida, falo, é teu primeiro filho? Daí eu tenho que falar, não, meu segundo. Né? Eu sempre comento que é o meu segundo filho. Mas agora falar assim, eu puxar assunto, não. Só se a pessoa fala, eu falo normal, sem problemas. Quando eu tenho que falar sobre esse assunto, ainda é difícil, mas hoje eu vivo bem. Eu sei que eu tenho a Luísa, que está com 9 anos, eu tenho a Janara, que está com 2, e tenho o João Luiz, que está com 9 meses. A Janara, ela não está aqui com a gente, ela não está fisicamente comigo, mas ela está comigo. Ela é minha filha. Porque é engraçado, assim, que até então que você não passou, você não sabe o quanto é normal acontecer isso, né? Porque depois que eu perdi, o quanto de gente, né, que a gente conhecia que passou por isso também. Por isso também. Não com a mesma doença dele, mas por outras coisas que perdeu também o filho, assim, né? E hoje, assim, é muito engraçado, porque às vezes eu às vezes converso com umas pessoas, com algumas mães, né? E sempre uma mãe tem uma história de vida para contar, e muitas já chegaram para mim e falaram, olha, sabe que eu também perdi um filho, eu também vivi isso, eu também tive... Então, assim, de uma certa maneira, acho que é uma missão da gente, não sei, de alguma maneira ajudar as outras pessoas. Eu lembro que depois do que eu passei, duas conhecidas, não digo nem que amigas minhas, assim, passaram por alguma coisa parecida, e eu me senti na obrigação de me colocar à disposição delas. Eu não fiz nenhum comentário, eu simplesmente entrei em contato e falei assim, eu estou aqui para o que você precisar. Só quem passou sabe quanto dói. Que vivam o luto até Deus curar, porque dizem que, mas já passou um ano, porque o meu já passou 1 ano e meio, quase 2, né? E tem mulheres que foi assim e ainda não passaram o luto. Então passem o luto, nem que os outros falem, né? Chega, vamos pra frente. Cada um tenha seu tempo de luto. Vivam, só que tem que... o luto, como é que eu vou te explicar assim? Para as mães, o luto tem que acabar. E eu sei o sofrimento delas porque é terrível. Cada uma delas, eu sei, cada uma passa um motivo diferente, né? Mas cada uma tem a sua dor por perder, né, o ente querido que tanto a gente espera. Procurar ajuda, não guardar aquilo pra dentro delas, colocar pra fora, porque a tristeza que a gente sente, a gente ficar guardando só pra gente, só vai fazer mal. Procurar outras mães que também aconteceu o caso, ver como elas estão passando por essa dor, né? Ajuda bastante. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho essa raiva, é um conflito muito grande, é uma coisa assim que às vezes eu falo, meu Deus, que a gente faz da vida da gente. Que ao mesmo tempo assim que eu olho, que eu vejo, poxa, eu não tenho mais o meu, mas eu preciso ajudar alguém que também passou por essa situação, sabe? Porque a gente precisa se ajudar,
porque é horrível. É diferente você perder... Eu perdi minha mãe, eu sofri muito quando eu perdi minha mãe. Porém, quando eu perdi meu filho, doeu muito mais. Dói muito mais. É uma dor que não tem como você explicar. Então, assim, se a gente não se ajudar, se a gente não tiver pessoas por perto, a gente perde o tudo. Eu acho que se as mães, não sei, se disponibilizarem em fazer alguma coisa, em chamar os profissionais, porque pra eles, eu não sei qual que é o sentimento deles perder um nenê. Eu não consegui salvar o nenê de alguém. Só que pra mim, ao meu ver, parece que é normal. E na época que a gente tá com tanta tecnologia, em um ano mais de 100 crianças mortas, eu acho muita coisa. E a mãe passa por um período muito triste. E o médico, não sei se preocupa ou não, mas ele atende até o momento de nascer. Nasceu, não te procuram mais. Você fica com a tua dor ali e você tem que superar sozinha.